Neste momento, voltemos o nosso olhar ao nosso glorioso bom Jesus da Lapa, estendendo a nossa mão. Cantemos em uma só voz: meu bom Jesus, olha eu, graças a Deus eu cheguei. Meu bom Jesus, olha eu, graças a Deus que eu cheguei, graças a Deus que eu cheguei. Meu bom Jesus, olha eu, graças a Deus que eu cheguei, graças a Deus que eu cheguei. Eu vim aqui visitar, uma promessa pagar, com meus irmãos celebrar. Eu vim aqui visitar, uma promessa pagar, com os irmãos celebrar. E uma salva de palmas para bom Jesus da Lapa. Amado, com essa certeza que Deus é o nosso Pai, que Deus é o dono da nossa vida, iniciemos esta Santa Missa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. As santas leituras do dia de hoje apontam para nós o caminho da misericórdia. Com coração contrito e humilde, peçamos a misericórdia, cantando o ato penitencial. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E vamos estender as nossas duas mãos, acolhendo a graça do perdão que transborda do coração do nosso Senhor. Deus nosso Pai, Deus de amor, de bondade e de misericórdia,
Tenha piedade e compaixão de todos nós. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Que a sua divina misericórdia lave e purifique todo o nosso ser, das nossas faltas, pecados, limitações, tropeços, e nos conduza, ó Pai, hoje e sempre, até a vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa divina graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte, no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Com atenção, escutemos. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abri uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para os fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconhecereis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, aos meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado confrade Padre William Sena,
Amados irmãos e irmãs aqui presentes, lapenses, romeiros, peregrinos, queremos saudar aniversariantes do dia de hoje, casais que celebram o aniversário da vida matrimonial. Queremos saudar todos vocês, nossos telespectadores, tantas pessoas do nosso Brasil que acompanham esses momentos de oração aqui no Santuário de Pedra e Luz. E hoje, de maneira muito especial, queremos abraçar mais uma vez todos vocês, familiares, amigos dos nossos amados falecidos, especialmente das missas do 7º dia. Estamos aqui com vocês, rezando por eles e por vocês, aos pés do nosso glorioso Bom Jesus da Lapa. 6 de abril, domingo, dia do Senhor. É o dia votivo aqui no nosso santuário, por ocasião do jubileu. Jubileu da esperança. Por isso, após da missa, nós vamos fazer essa pequena procissão com nosso glorioso Bom Jesus, reafirmando mais uma vez que a nossa esperança é Ele, que a nossa vida é Ele. E quem caminha conosco é o glorioso Bom Jesus. É Ele que abre para nós os caminhos. É Ele que nos abençoa, é Ele que abraça cada um de nós nesta caminhada para que possamos perseverar, para que possamos concluir a nossa missão. Pois cada um de nós, independente da profissão, independente de tudo neste mundo, cada um de nós tem sua missão aqui na terra. Nós não viemos até este lugar à toa. Deus, quando nos criou, não brincou com ninguém. Mas Ele nos criou na sua imagem e semelhança, colocando dentro de nós dons, talentos, capacidades, para que nós possamos concluir a nossa missão. Por isso a gente precisa ter o rumo na vida. A gente não pode andar igual barata tonta sem saber o que fazer com a nossa vida, com o nosso tempo. Nós precisamos mirar na direção de Jesus, porque Ele é o nosso caminho, verdade e a vida. Ele é o nosso Salvador. E não é o qualquer Deus, é Deus que ama, Deus que se importa, Deus que jamais desistirá de você. Como dizem as santas leituras, a primeira leitura do dia de hoje, tirada do profeta Isaías: eis que eu farei coisas novas para você, para mim, para todos nós. Esse é o nosso Deus. E justamente o apóstolo Paulo, na segunda leitura, ele vai reafirmar essa verdade. A gente conhece a história de Paulo, como ele vivia antes da conversão, o que ele fazia antes da conversão. Só depois do encontro pessoal com Jesus que ele começou a perceber o estrago, o erro que ele viveu na sua própria vida. Mas tem algo interessante nessas santas leituras e na atitude do nosso Deus. O nosso Deus não quer saber do nosso passado. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, quando a gente fala do Deus misericordioso, é o Deus que perdoa. É Deus que nos coloca diante de alguma coisa nova. É o Deus que vira página na nossa vida. Então, se Deus faz isso para mim, por que eu não consigo virar a página na minha vida? Por que ainda eu não consigo recomeçar? A gente sabe, meus queridos irmãos e irmãs, quantas coisas do passado a gente carrega dentro de nós.
As coisas que pesam na nossa vida, as coisas que nos machucam, as coisas que tiram o nosso sono, as coisas que nos entristecem. Quantas e quantas vezes Deus já disse a você, a mim, a todos nós: eu te perdoo, vai em paz. A gente precisa acreditar, a gente precisa aceitar essa verdade que transborda do coração do nosso Deus. Porque Deus, meus queridos irmãos e irmãs, Ele não brinca com ninguém. Olha o evangelho do dia de hoje, um dos evangelhos mais bonitos. Esse evangelho de São João é o evangelho cheio de detalhes. Jesus estava no templo, rezando, bem na madrugada. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Cadê o homem? Naquela época, meus queridos irmãos e irmãs, a lei mandava apedrejar os dois. Cadê o homem? Eles protegiam o cúmplice do pecado. É muito mais fácil colocar mulher, uma pessoa mais frágil, uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais fácil acusar, porque ela não tem direito de se defender. E meus queridos irmãos e irmãs, eles trouxeram essa mulher perto de Jesus, não porque não sabiam o que deveríamos fazer. Eles sabiam muito bem, porque já fizeram muitas vezes isso com outras mulheres. Mas eles queriam aproveitar o momento para acusar Jesus, para prejudicar Jesus, porque Jesus estava incomodando eles, atrapalhando o negócio deles. E vejam, meus queridos irmãos e irmãs, perguntam a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério, que dizes tu? Perguntaram para experimentar Jesus. Jesus fazia o que? Jesus estava escrevendo com o dedo no chão. Os estudiosos da Bíblia dizem que Jesus estava escrevendo justamente os pecados dessa mulher, os pecados de todos nós. Não na pedra, mas no chão, onde o vento passa e apaga tudo. Mas tem um detalhe também desse evangelho: Jesus estava abaixado, Jesus estava no mesmo nível que a mulher. Imaginem a situação, todos em torno de mulher, e ela jogada no chão, e somente Jesus, no mesmo patamar que ela. Ali já podemos perceber algo diferente. Ali a gente já pode enxergar um modo diferente de Jesus. Ele não deixou essa mulher só, desde o primeiro momento que ela foi trazida para ser apedrejada. E meus queridos irmãos e irmãs, Jesus se levanta e diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Jesus tocou na ferida. Jesus não entrou na discussão, querendo usar argumentos para salvá-la. Jesus tocou na ferida, porque todos somos pecadores. E mestres da lei, os fariseus também eram pecadores, perfeitos por fora, andando com as faixas, com frases bíblicas pelas ruas, mas por dentro eram podres, podres de pecado. E por isso, como diz o evangelista, Jesus, tornando a inclinar-se, continua escrevendo no chão, e eles, ouvindo isso, começaram a se retirar um por um, começando pelos mais velhos. Ficou somente Jesus e a mulher. E Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, vejam que coisa maravilhosa. Mulher,
onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Vejam a atitude de Jesus. Ele não quis saber do seu passado, como não queria saber do passado daquela mulher. Como, com quem, quantas vezes? Não. Você está disposta de recomeçar? Então recomeça agora. E meus queridos irmãos e irmãs, para essa mulher foi um dos dias piores e melhores. Piores porque quase morreu. Se Jesus não estivesse naquele lugar, ela seria apedrejada. Pior dia na vida daquela mulher, mas ao mesmo tempo o melhor dia, porque alguém olhou para ela com os olhos misericordiosos. Alguém percebeu a dor dessa mulher. Meus queridos irmãos e irmãs, com quanta facilidade a gente atira uma pedra sem saber o contexto, o motivo, a situação que a pessoa vive ou viveu. Com quanta facilidade a gente segrega as pessoas sem saber de tudo aquilo que essa pessoa viveu durante a vida. Com quanta facilidade a gente aponta esse dedinho e condena. Nós não somos melhores. Mesmo participando da igreja, nós não somos melhores. A gente tem o nosso lado obscuro, a gente tem os nossos pecados, mas todos podemos ser resgatados por Jesus. Basta querer. E talvez aquele momento tão triste na sua vida foi o pior momento da sua vida, da sua existência. Mas que tal esse dia, esse momento aqui e agora, ser o melhor momento da sua vida? Como? Se entregando para Ele, confiando na misericórdia, aceitando o convite do bom Jesus, recomeçando a sua vida aqui e agora, não amanhã, daqui a uma semana, na Páscoa eu vou me fazer uma pessoa nova, não, aqui e agora, porque o tempo passa. Será que amanhã você terá essa graça de estar com Jesus? Talvez não, ninguém sabe. Então vamos aproveitar esse momento aqui e agora, para sair carregado de bênção, de graça. O bom Jesus se oferece com todo o amor e carinho para todos nós. Ele não divide, Ele não separa, lado direito da igreja vai ser abençoado, lado do inferno, nem pensar, não. Ele derrama as graças e bênçãos sobre todos nós. Nós que precisamos querer, nós que precisamos nos abrir, nós que precisamos tomar decisão. Eu quero, aqui e agora, recomeçar a minha vida. Que Nossa Senhora, Mãe do nosso glorioso bom Jesus, encoraja cada um de nós. Porque não é fácil virar a página da nossa vida, esquecer o passado, perdoar, deixar para trás, cortar aquele saco pesado que a gente carrega nas nossas costas, que a gente de certa forma já está acostumado. Não é fácil, mas fazendo isso nós seremos livres, nós seremos libertos, nós seremos filhos e filhas de fato do nosso Pai amado. Que ela te ajude, a mim e a todos nós, passar por esse momento, passar por essa vivência profunda com o bom Jesus e renascer do nosso pecado, do nosso passado, das nossas faltas e celebrar a nossa vitória. Assim seja. Amém. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a ficar de pé. Vamos colocar a nossa mão direita no nosso coração, para sentir de fato a batida do nosso coração. Esse coração é de Jesus. Sinta a batida do seu coração e simplesmente professando a fé,
restaura esse compromisso, renova esse compromisso com Jesus, com a igreja, dizendo: eu creio, Senhor, eu creio e quero recomeçar a minha vida contigo. Juntos rezemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com confiança apresentemos ao nosso glorioso bom Jesus preces e súplicas que trouxemos nesta noite. Nome para o nosso bem de toda a sua Santa Igreja. Ouve-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo jejum quaresmal corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito e nos dais força e recompensa por Cristo Senhor nosso. Por isso, com os anjos e todos os santos, dade, ó Pai, vosso e santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rubival, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembremo-nos dos nossos entes queridos, daqueles que foram mencionados no início desta Santa Missa, de modo especial, Sinésio Alves Pereira, Helenice Angélica Silva Lopes, Maria Jesus Santos, Aloísio Francisco dos Santos, Maria Rosa da Silva Souza, Nadir Fogaça da Silva, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Estenda a sua mão na direção do corpo e sangue de Jesus e permita a Jesus fazer alguma coisa por você, aqui e agora. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Só vós rezemos a oração que bom Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Também não te condeno. Vai em paz e não peques mais, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, fiquemos todos de pé
E cantando vamos pedir a bênção do nosso glorioso Bom Jesus da Lapa. Ó Senhor, a tua bênção vim buscar. Ó Senhor, pra minha casa eu vou levar. Ó Senhor, a tua bênção vim buscar. Ó Senhor, pra minha casa eu vou levar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus esteja ao teu lado para te defender. Amém. Diante de ti para te conduzir. Amém. Atrás de ti para te guardar. Amém. Dentro de ti para te conservar. Amém. Acima de ti para te abençoar. Amém. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Desça sobre você, sua casa, sua família, viagem, romaria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.